É com grande alegria que o Projeto Sabedoria volta para entrevistar mais uma pessoa. Como eu digo em Provérbios de Salomão, a sabedoria é vizinha do conhecimento. E tem mais uma coisa ainda que esses dias eu estava refletindo. E o projeto ele tem mais do que isso. O projeto é entrevistar pessoas conhecendo vidas. Olha que profundo. Cada pessoa tem uma história de vida para partilhar com a gente. Hoje vamos entrevistar o Marcelo. O Marcelo é um grande amigo meu, da Marcelo Steak. Ele tem um canal de comida, de assados. Então ele vai falar bastante coisas para nós hoje aqui e nós vamos ficar de água na boca. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Marcelo para ele dar umas boas-vindas a todos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Ricardo, tudo bem. É um prazer estar aqui, cumprimentar todos que estão assistindo a gente, e a gente vai falar hoje de uma parte muito importante, a parte que eu gosto muito. Eu gosto dessa parte toda de churrasco, de vinho, coisas boas, é claro. E tá, como o irmão já falou, está no meio de pessoas boas, vai vir ideias boas e vai trazer só saúde, vai trazer coisas que a gente consegue passar para o público aí. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer aprender. Isso aí. Então eu vou começar perguntando uma coisa muito bacana, Jair, que é costela na pedra. Eu fiz numa oportunidade uma costela na pedra assada e eu vi na internet uma receita. E daí eu verifiquei que você tem uma habilidade maior nessa área de assados do que eu. Então eu sou um amador que faço na minha casa para minha família, para os amigos. Como que é a costela na pedra? Que o passarinho me contou que você é um dos caras que criou isso, né? Sim. Primeiro, a arte de tudo isso, o prazer de tudo isso, de você fazer, a melhor costela é aquela que você faz. A melhor costela é aquela que a gente faz para a família, faz para os amigos. O conhecimento, você vai amadurecendo com o tempo. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, eu inventei o processo de fazer a costela na pedra, por um acidente. Tentei depois várias vezes e não consegui. Eu já vou contar um pouquinho da história. Eu imagino. Como é que foi. A primeira deu super certo. A segunda eu errei, a terceira eu errei, a quarta eu errei. Eu fui acertar depois lá na frente. Mas daí eu fui entender o que eu estava fazendo de diferente. Mas o mais importante é a pessoa que não está em casa, vai fazer um churrasco, viu um vídeo. Se a gente que tem, o pessoal tem um conhecimento, consegue passar isso para a pessoa que está assistindo do outro lado, tem que passar, claro, para a pessoa fazer, porque é um prazer enorme a gente conseguir fazer isso para a família, conseguir fazer isso para os amigos, os olhares depois, os elogios, isso é muito importante. Nada melhor, porque quando você vai comprar um produto pronto, é diferente, tem um valor diferente. Quando você faz, o valor é grande. Então quando eu faço na minha casa, quer dizer que eu sou o melhor ali daquele cenário ali? Exatamente. Nada, não existe nada maior e melhor do que aquilo que você faz. Então se você fez, essa é a melhor costela que tem. O processo, a gente com o tempo vai lapidando. Mas a melhor costela é aquela que você faz na sua casa. Então não quer dizer que se eu fizer a primeira vez não dá certo, eu preciso desistir. Eu posso fazer uma vez, daí eu faço de novo e vou treinando, vou testando até chegar no ponto. É isso que aconteceu com você? Você falou que houve um erro no caminho quando você fez o processo da costela na pedra. E daí, com o desenvolvimento das coisas, você descobriu a técnica, né? Sim. Ensinamentos, o pessoal passa, e aqui é o canal para se falar de ensinamento. A gente aprende todo dia quando a gente é pequenininho. Cai, levanta, cai, levanta. Isso aí. A gente todo dia a gente escuta falar por grandes players aí que a
gente pega a família, vai para os Estados Unidos, o filho volta falando inglês pequeno e a gente não volta falando inglês. Por quê? A gente tem medo de errar. Precisa errar. Precisa errar. Se não errar, você não vai aprender. Deu sorte de você fazer e não errou? Ok. Mas errar faz parte do conhecimento, sim. Hoje, você falou uma coisa, eu lembrei. Eu fiz uma vez um frango desossado para minha esposa e temperei no vinho, coloquei umas especiarias e ela elogiou muito. Ela falou assim, olha, você nunca fez um frango tão gostoso. E eu fui repetir o processo, não deu certo. Então, o frango eles fazem muito, eu gosto muito de uma receita que a gente faz lá no Rio Grande do Sul. É mais específico na região da Serra do Rio Grande do Sul. Eles usam lá o vinho branco, Niágara, um vinho como esse aqui. Tem que pegar um vinho branco, um vinho seco, não pode pegar um vinho doce, porque daí você vai trabalhar o frango diferente. Apesar que dentro do tempero do frango vai açúcar, isso é importante. E a gente vai deixar ele marinando pelo menos 12 horas dentro da geladeira, coberto com alguns temperos. Um deles é sálvia, muito importante ter dentro do frango. E aí depois você vai tirar ele, preparar ele para assar. Isso é muito legal mesmo. E a questão de dar certo e não dar certo aconteceu comigo voltando ali, tomando um pouquinho da costela na pedra. Todo final de semana eu sempre gostei de fazer churrasco. Então vinha amigos, família, o pessoal que trabalhava junto comigo também. Então o pessoal vinha na casa e vamos fazer um churrasco. Eu sempre quis, eu gosto disso, eu amo isso. Eu vou fazer um churrasco, eu que vou assar a carne. Eu queria sempre assar a carne. Só que entre você ter um tempero e você colocar, o que é muito importante, o sal no ponto certo, e a carne tem algumas particularidades, principalmente a carne de gado, para você acertar o ponto certo da carne. Então eu colocava no ponto certo e o pessoal fazia brincadeira. Então vamos comer de novo uma costela sem sal? Vamos comer uma carne com pouco sal de novo? Sabe que tem aquele dia que você não está no limite, não está no horizonte, está um pouquinho acima. Né? E levantei domingo de manhã, cedo, falei, hoje vou receber os amigos. Já tinha alguns amigos lá, 7 horas da manhã, o pessoal já estava por lá. E veio novamente o comentário, então vamos comer aquela carne com pouco sal hoje. Rapaz, que ruim, ouvi isso. Não deu. Eu, claro, saí um pouquinho do desacordo, né? E todo mundo sai um pouquinho, todo mundo vermelha e volta pro verde, né? Não pode ficar muito no amarelo não. Vai extremo, vai se acalma e a vida volta tudo normal de novo. E aquele dia em especial, eu tinha um forno, um forno de casa. Sim. Poucas pessoas, eu já estava com a costela, tudo preparado. Aí o que eu fiz? Liguei o forno, no máximo que deu permitido? Permitido, né? Peguei um saco de sal, que eu sempre usei aquele sal que a gente compra na agropecuária, que é o sal que dá para o gado comer. É muito bom para você fazer costela e, claro, o valor é bem melhor do que você comprar um sal no mercado. Não estou dizendo que não é para ir para o mercado comprar sal. Tranquilo, eu sei, mas é um sal bom, boa recomendação. Vou fazer qualquer dia uma costela com esse sal. Vai ver que o sabor fica diferente. Aí joguei sal dentro de uma forma, botei a costela com o osso por baixo, cobri de sal, larguei dentro do forno e saí de casa. Fui fazer algumas outras coisas que tinha que fazer e dar uma relaxada na cabeça enquanto o pessoal estava lá. Mas pensei comigo, ninguém vai comer carne hoje. Já fez de propósito já? De propósito, o termômetro tinha batido vermelho. Para acabar com o comentário, né? Boa. Aí voltei lá para passou 3 horas e meia, quase 4 horas, eu voltei para casa. Voltei para casa, mas no quarteirão da esquina eu já senti um cheiro diferente. Cheiro bom, alguém está assando uma carne boa aí. Mas não me dei conta que esse cheiro estava na minha casa. Cheguei, o pessoal estava lá tudo meio disperso ainda e lembrei que tinha deixado a carne dentro do fogo e lembrei que estava no máximo. Pensei comigo, eu fiz uma besteira antes, agora vou tirar isso tudo e vou descartar. Fui lá tirar, quando eu abri o forno, desliguei o forno e abri o forno, eu vi que o cheiro não era um cheiro ruim, estava um cheiro bom. Só que eu percebi que todo o sal virou uma pedra. Daí o nome costela na pedra. Ele cristaliza, né? Cristaliza, ele se une e cristaliza.
Daí tirei aquela bandeja com panos, é claro, porque estava muito quente, 380 graus, ali estava muito. Tirei, coloquei em cima de uma mesa que eu já tinha preparado, ergui aquele bloco de sal e eu vi que a costela não estava queimada. Só que pensei na minha cabeça que não estando queimada não significa que eu podia comer, porque ia estar encharcada de sal, que a ideia foi, não querem que eu faça carne, eu vou parar de fazer carne. Mas eu tirei a costela dali, ela estava desmontando, estava muito, mas muito cheirosa e macia, muito macia. Tirei os ossos, foi uma facilidade, o pessoal olhando, né? Tirei os ossos, coloquei lá, ninguém falava nada, porque até então a carne ia ficar com muito sal, não ia dar para comer. Tirei o osso, coloquei do lado, peguei uma pontinha, experimentei, tinha sal sim, na ponta para o lado de fora, tinha um pouco de sal a mais. Daí eu peguei, por dúvida, tirei uma parte de dentro, estava sal no ponto exato. É impressionante como funciona a técnica. Tirei outras partes de dentro no ponto exato. Tirei toda a costela, coloquei em cima da madeira e falei para o pessoal, bom, vocês queriam uma costela com um sal no ponto certo e mostrar para vocês que não é botar uma quantidade de sal que vai salgar a carne, porque ela tem um processo que eu vou explicar em outro momento, de como que a carne trabalha com a questão de puxar o sal. E, perfeito, todo mundo comeu, elogio. No outro final de semana, vou fazer de novo. Errei. Carregou de sal. Terceira vez, carregou de sal de novo. Na quarta vez, estraguei a costela de novo. Esse é o passo da criança cair e levantar. Caramba, quanta coisa! Aí eu pedi, parei e pensei assim, não, mas se eu acertei, como é que eu estou errando? O que foi? Sentei e fui pensar no que eu fiz. O ponto que fica exato, o fogão precisa estar pelo menos 15 a 20 minutos na temperatura de 180 graus, já no ponto certo, 180 graus. Quando ele estiver no ponto já aquecido, aí que você vai colocar o sal na costela e imediatamente colocar no forno. Aí que eu errei. Daí de lá pra cá... Eu não entendi. Explica melhor, porque eu faço a costela e pode ser que o pessoal que está nos vendo também não entendeu. Então o forno ele tem que ficar 15 minutos, por exemplo, a 180 graus, sem nenhum alimento lá dentro. Isso, para ele ficar... Tá, daí a costela está aqui fora, a temperatura ambiente. Sim. E daí, você, depois que aqueceu o forno, você coloca a costela com o sal já em cima dela. E daí que você aumenta para 380? Não. Perdão, o 380 antes era 180, não 380. Passou. São 180 graus. O que você vai fazer? Primeiro, uns 15, 20 minutos, você vai deixar o forno ligado no máximo a 180 graus. Não coloca a costela jamais no sal nesse momento. A costela fica lá e o sal fica do lado. A partir do momento que o forno estiver pré-aquecido a 180 graus, aí sim você coloca uma camada de sal, coloca a costela em cima, cobre de sal imediatamente para o forno. Isso está no canal do YouTube. Se procurar, o pessoal do SBT na época veio fazer essa gravação, uns 14, 15 anos atrás, eles fizeram na adega Primatiello e está lá como costela na pedra, porque eu inventei esse processo. Então não tem, além disso, antes disso, não tem nada. Hoje o pessoal faz a picanha, faz o peixe, fazem vários outros tipos de carne dentro desse processo. Esse processo que eu criei uns 40 anos atrás. Vamos patentear isso, hein, Jair? Vou conversar com um advogado amigo meu aqui e vou orientar você depois. Isso é bom. Deixa eu te falar uma outra coisa. Você tem um canal que você está criando conteúdo, chama Machello Steak. Qual que é o propósito? O que você vai apresentar para o pessoal? Como eu gosto de trabalhar muito essa parte de culinária, não só a carne, mas outros tipos de alimento na cozinha também, eu sou apaixonado por isso. Então, vendo todo esse tempo, eu achei que eu poderia agregar mais para quem está em casa. Eu posso ensinar mais, eu posso trazer mais coisas, porque
Às vezes a gente quer fazer uma receita nova em casa ou quer ter uma ideia nova e não tem onde buscar. Então a gente criou esse canal, o Matiello Steak, que vai estar no ar a partir de quinta-feira agora. E todo mês, e toda quinta-feira, a gente vai colocar conteúdos lá, vídeos, mostrando vários tipos de alimentos que a gente pode preparar. E com as técnicas também, ou você vai colocar só o vídeo pronto, você vai ensinar alguma técnica? Não, com as técnicas também. Com as técnicas também. Inclusive, já foi gravado também, no Matiello Steak vai estar essa costela na perna, que é a primeira que eu achei muito interessante a gente colocar, vai estar lá a receita toda, de como fazer, processo passo a passo. Para a pessoa em casa aprender e saber que não tem mistério nenhum. Com o forno em casa, com o forno do próprio fogão em casa, você consegue fazer muita coisa. Bacana, interessante. E o lançamento então vai ser quinta que vem? Quinta-feira agora. Então na próxima quinta-feira, dia 26. É. Então, na próxima quinta-feira agora, o canal já vai estar lá com o Matiello Steak. Até pedir para o pessoal de casa que curta, aperta o sininho, compartilhe, porque a gente vai botar muita coisa. Viajei para alguns países também e a gente pegou muito dessa culinária. A gente tem culinária argentina, uruguaia, colombiana, a gente tem bastante coisa para passar. Me diz uma coisa, pegando esse gancho aí da culinária da Argentina e uruguaia, dizem que a carne uruguaia e argentina é uma das melhores que tem. O que diferencia a carne deles da nossa? Depende muito do tipo de gado que a gente tem, porque são cruzas e cortes, né? Então a gente tem Angus, a gente tem o Nelore, a gente tem o Aguil, são carnes diferentes. A Argentina e o Uruguai, principalmente ali, aquela região ali que é tudo campo reto. Então o animal ele não vai se esforçar tanto. Então não vai criar aquela... É como você ir para academia. Você vai para academia para você ficar com o físico mais rígido, mais firme, né? E o boi não. Então ele vai criar ali num campo extensivo ou intensivo. Depende como o tipo de carne que você vai querer. Então se o boi ele caminhar muito em subida, em descida, a carne dele vai ficar mais dura, é isso? Vai ficar de certo ponto sim, porque ele vai caminhar mais e ele vai gastar muito mais energia também, então ele precisa comer mais também, né? E o gado confinado, a parte do intensivo ali, o confinado, então ele não tem tanto esforço assim. Então tem várias criações aí que vão te trazer uma carne de qualidade. Até uma curiosidade muito legal é que os norte-americanos, depois a gente vai falar um pouquinho disso também, os norte-americanos são loucos pelo gado mais valente que a gente tem no Brasil. O nosso Nelore, o boi valente, ele tem em cima da plataforma, isso eu aprendi com o meu amigo André Bora, que em cima da plataforma, da mesa do pescoço, a gente tem um reservatório de energia chamado cupim. Quando o Nelore cresce, ele nasceu ali, ele já começa a criar a parte de reservas. Ali, uma parte muito, muito importante de colágeno, gordura boa e carne boa, porque ali tem muita proteína. Quando há uma seca ou há uma falta de alimento, ele começa a consumir o cupim dele. Eu não sabia disso. Que informação, hein? E os Estados Unidos não tem, porque eles criam muito lá Angus. Como no Japão, o Aguil, né, hoje tem em outros lugares também, mas o Aguil vem de lá. Então, o cupim, eles não têm lá. E a gente, como faz o cupim aqui no Brasil, e eu gosto de fazer, eu amo cupim de verdade, porque se você tiver um cupim bem marmorizado, bonito, não aquele cupim pequeno, porque aquele ele já perdeu muita energia dele. Então precisa ter um cupim grande, bonito, e aí você souber fazer ele certinho, como tem que fazer, fica muito saboroso, muito saboroso. E eles não têm lá. Então eles, quando a gente leva para lá, é a menina dos olhos, né? Roger, só voltando na carne uruguaia, qual que é o corte uruguaio mais famoso que tem? O corte uruguaio, são vários que tem, são vários, mas tem a parte ali do prime, do short,
mais a parte de costela mesmo, a costela da dianteira, e usa-se bastante, é que isso daí já sobe um pouco mais para cima ali, a ponta de peito, né, que é o nosso, e os americanos chamam de brisket, mas é porque eles usam outra carne daí já. Mas no Uruguai, tanto no Uruguai como na Argentina, tem a parte do contrafilé também, tem bastante cortes deles que é. Mas o que trabalha mais é a parte mais saborosa, é a costela. Entendi. E o que você traz dessa informação pro teu negócio, pro teu canal, para a adega onde você é o proprietário, que você trabalha com carnes lá também? O que você pode falar sobre isso? Dentro desse processo aí, eu comecei agora eu digo 5, 6 anos que a gente está trabalhando com isso, na parte de carnes defumadas. Então, pegando esses cortes especiais, que a gente, ao longo do tempo, a gente veio mudando e entrou muito a questão do American Barbecue, o pessoal do BBQ dos Estados Unidos aí, do mundo todo, porque a gente tem Austrália, a gente é muito forte também na África, então são países aí que dentro da África ali, que tem bastante forte essa questão da carne. E a gente está trazendo isso para cá, a gente está aprendendo com tudo isso. Dizem que o American Barbecue nasceu dos Estados Unidos. É relativo, isso não é bem verdade. Porque tanto os índios como os índios norte-americanos, na época de colonização dos Estados Unidos, eles faziam a parte moqueada. Então eles usavam bastante a fumaça para proteção do alimento, para proteção de moscas, enfim, que não chega no alimento. E na Europa também. Então foi levantado onde que o índio norte-americano ele fazia isso e o americano pegou essa cultura, lapidou e hoje a gente tem o American Barbecue. Na Europa também existe até hoje, são como se você estivesse vendo um prédio. Esse prédio em uma estrutura menor, 4x4 ou até em torno disso, e ele tinha 2 pisos. Na parte de baixo era colocado fogo e na parte de cima era pendurado todas as carnes, começando da mais grossa para mais fina. Então você colocava lá o pernil primeiro, depois numa sobrecamada você colocava a costela, depois numa sobrecamada você colocava o peito, depois o frango, o peixe, podia fazer cortes pequenos e até mesclar com os tipos de carne que você queria. Na parte de cima, no meio dessa cumieira aí desse prédio, tem que ter uma chaminé, porque o fogo, o calor, a tendência dele é subir e puxar o oxigênio para se queimar. Então, existem temperaturas para isso, existe um controle de fumaça, porque muitos confundem que carne defumada é a carne com fumaça. Não, a carne defumada não pode ter fumaça. Existe um resíduo, pequenas partículas que podem e vão para a carne, porém ela não pode ter fumaça. Jair, pode parar. Você está quebrando o paradigma aqui, cara. Tá louco? É muita informação. Como que uma carne não pode ter a fumaça se ela é defumada? Então, para isso você precisa ter um equipamento ou até na tua própria churrasqueira, mas tem cursos, inclusive a gente vai estar lançando um curso aí pela frente, já estamos preparando tudo já, de como você fazer isso em casa, na sua própria casa. Então, se eu fizer a mentoria ou o curso com você, eu vou aprender a fazer uma carne defumada na minha casa. Das melhores do mundo, porque afinal de contas, você faz melhor. É assim que funciona. É preciso deixar claro como é que se faz em casa. E não tem segredo, qualquer um pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Desde que tenha um pouquinho de direção, você vai ver que dá para fazer. Então, se a minha esposa, por exemplo, quiser aprender, não é só para homem, mulher também pode aprender. Claro, a gente tem muita mulher defumando carne hoje, a gente tem muito jovem defumando carne hoje, e muita gente nesse meio aí levou isso como uma atividade de negócio, estão ganhando muito dinheiro com isso.
Que bacana. Estão fazendo, vendendo, trabalhando, fazendo eventos, estão ganhando muito dinheiro com isso. Isso é importante. Você falou do processo para defumar a carne. Eu tive a oportunidade de ir na adega e ver quando você estava elaborando aquele maquinário para fazer isso tudo, que eu esqueci o nome que se dá. O pit smoker. Quando você estava elaborando, que você mesmo construiu o próprio pit smoker para poder a fumaça caminhar da forma que você acha melhor, né? Como foi esse processo? Como surgiu essa ideia? O que te levou a fazer o teu mesmo? Assim, você começar, você precisa ter um mentor. Sozinho, a gente não consegue fazer tudo. Pode até conseguir, mas demora muito mais tempo. Então, para tudo na vida, você precisa ter um mentor. Então, são vários cursos, são várias técnicas, a gente aprende muito com tudo isso e, claro, a gente vai, a todo tempo tem que pesquisar, tem que estudar muito. Não adianta você querer conversar com alguém sem você ter um conhecimento. Então, é preciso ter estudo. O pit smoker que eu construí, a gente começou pesquisando o projeto de saber como é que ele funcionava. E o melhor disso tudo é quando você vai fazer o teu próprio equipamento. Você faz o teu próprio equipamento, você entende como é que funciona a máquina. A hora que você entender como é que é o processo de tudo isso, você não precisa obrigatoriamente do pit smoker. Você pode fazer na tua churrasqueira, você pode fazer dentro do teu fogão, o fogão em casa, o fogão a gás. Então você não precisa dizer, eu quero fazer uma carne defumada, boa, eu comprei o curso, mas eu não tenho pit smoker. Não precisa. Existem vários equipamentos de defumação. Lembrando, defumar não é botar fumaça no alimento. Não pode. E até a lenha, é muito complicado também. A lenha tem que ser lenha frutífera. Não pode você pegar um eucalipto, qualquer outro tipo de madeira e colocar lá na churrasqueira, verde, molhada, e vou defumar a carne. Não, vai estragar a carne, com certeza. E ainda vai fazer mal para a saúde. Me diz uma coisa, como que eu escolho a carne certa para defumar? Primeiro, sabendo o sabor que você quer. Tem que ter um lugar bom para você pegar uma carne de procedência, que às vezes a carne não é uma carne legal, então tem que ter uma carne fresca, cuidar com o local onde você pega. Sempre tem o açougueiro amigo, sempre tem um lugar de confiança que dá para se pegar. Sim. Daí você escolhe o sabor. E claro, sempre tem que agradar não só a mim, mas família e amigos, né? Isso é importante. Você agradou, você sabe o gosto de todos, aí você vai comprar uma carne e aí sim você vai entrar no processo de defumação. Vamos falar da costela, que é a carne defumada que eu conheço, que você faz, que eu sou cliente. Uhum. Como você escolhe? Ela é a ponta da costela, é o meio da costela, é o dianteiro? Qual é a parte da costela que você escolhe? E como você manda o teu açougueiro cortar? Qual é a orientação que você poderia dar para quem vai fazer em casa uma costela, e independente se é defumado ou não? Fala primeiro dessa questão que você faz, depois você dá a dica para nós. Eu prefiro sempre trabalhar com a ponta da costela. Então, às vezes a costela ela vem muito larga. Quando ela vem muito larga, que é a parte da minga ali, que já começa a puxar para o outro corte, ela no assar, ela tem a tendência de sair as pontas de osso para fora. Porque a gente tem a parte do osso da costela, acaba a carne vai encolher, vai desidratar, vai assar e vai sair aquela ponta de osso para fora. O sabor da carne da costela ripa é um e o sabor da ponta é outro. Eu prefiro assar mais a ponta porque ela não tem, eu tiro toda a parte de gordura dela ali, tiro a parte de membrana por dentro. Isso também é um outro processo. Tem pessoas que tiram a membrana e tem pessoas que não tiram a membrana. Não vamos entrar agora nesse mérito porque é um pouquinho mais longo de se explicar. Depende do tipo de trabalho que tu vai fazer. Mas eu prefiro que o açougueiro lá, da minha confiança, corte ele mais estreito e a parte mais em cima, mais perto da espinha dorsal do animal. Porque ali eu vou ter a carne com sabor melhor e um trabalho melhor dentro do desenvolvimento do pit smoker. Tá, e se eu for no açougue e falar para o açougueiro, olha, eu quero uma costela que é perto da espinha dorsal, que é, enfim, como que eu chego e falo para o açougueiro isso que eu vejo no açougue?
na vitrine e apenas a costela lá. Eu não sei se é a ponta, o dianteiro, a minga. Tem bastante, hoje com todo esse processo que veio para cá, até da própria defumação, então tem muito açougueiro bom por aí. Você fala, ele sabe como é que corta um prime rib, um short, ele sabe como é que vai cortar uma ponta. Hoje eles já sabem tirar o que é uma ponta de peito ali, que é a parte do brisket, que é duas partes do peito do animal, onde que tem uma concentração altíssima de colágeno. Então, eles sabem o que é o point, o flat da ponta de peito ali do brisket. Isso hoje tem açougueiros que já dependem muito do conhecimento e sabem o que é isso. Tem alguns ainda que é preciso você ter o conhecimento para você passar para ele e dizer assim, não, eu quero essa parte do animal. Mas tem muito açougueiro bom por aí já. Tá, então é só chegar e pedir que ele vai saber. Sim, com certeza. Tá. Com certeza sabe. E me diz uma coisa, você pode explicar, se você não puder eu vou entender, mas se você puder, como que é a técnica que você aplica para defumar a costela? Para se entender, para não ficar muito extenso, então, primeiro, eu preparo toda a carne, tirado tudo que eu não quero da carne. Excesso de gordura, porque alguns tipos de carne, como a ponta de peito, tem uma gordura boa, o cupim tem uma gordura boa, na costela, às vezes, você tem uma gordura que não é, então é preciso tirar o excesso. Então você tira para a defumação trabalhar um pouco melhor dentro dela, daí você vai tirar aquela parte da membrana por dentro, que a gente tem uma pele, uma espécie de pele, uma membrana por dentro da costela, onde que vai te assegurar toda a parte do animal. Então isso você tira fora, aí você você vai montar o teu fogo, vai deixar o fogo trabalhando já, quando ele chega numa certa temperatura, aí que a gente vai começar a defumar a costela. Detalhe que tem que gostar disso, porque a gente não vai conseguir fazer ela em 2, 3 horas. Leva um tempo. Se você quer fazer uma coisa bem feita, leva um tempo um pouco maior para se fazer isso. E qual que é o segredo de deixar ela molhada igual você consegue deixar? Eu já fiz, eu não consigo, a minha fica seca. Então, a costela, para ela ficar suculenta, para ela ficar suculenta, você aí precisa ter um pouco de técnica maior para você conseguir chegar nisso. Porque a gente tem temperatura, a gente vai ter tempero dela também, isso tudo assegura. Porque são pontos que você tem que colocar dentro da carne para você não chegar no final e essa costela está seca. Comer uma costela seca, às vezes não, sempre não é saboroso. Não. Precisa ficar. Como a gente faz lá, como eu faço a costela, hoje eu domino essa técnica. Então eu posso passar para o pessoal, mas é um pouquinho mais demorado. Não, já é muito difícil encontrar uma costela igual a que você faz. Eu já comi costela em muito lugar, mas a costela que você faz no domingo lá na adega, olha, quero convidar todo mundo a comer aquela costela defumada. É sensacional. Não vão perder, vocês vão adorar. Só voltando à questão de comida, e se a pessoa quiser fazer um lazer com a família, e dar uma passeada, você recebe o pessoal lá na adega? Como que funciona? Sim, a gente trabalha lá de terça a sábado das 19 às 23h30 e aí no domingo a partir das 10 até as 14. No domingo é para retirada, então a gente não tem atendimento no local. E no final de ano, agora que está chegando, o pessoal que quiser fazer eventos, a gente tem um espaço para eventos, ou a gente pode pegar o próprio pitch e essa arte e levar para dentro da empresa também. Se tiver um espaço, a gente pode fazer o evento lá. A gente tem toda uma organização para isso e a gente pode estar fazendo lá todo o processo e o pessoal vendo como é que faz. E a pessoa escolhe o cardápio, você faz na empresa, é isso? Isso, escolhe o cardápio ou a gente já leva um cardápio de sugestão e a gente prepara conforme o pessoal se acertar, a gente escolheu o cardápio. Entendi. O teu espaço lá, você também tem joelho de porco, sabe? E eu já tive a oportunidade de experimentar. E
é sensacional, é muito bom. Todas as comidas lá são boas, né? Mas essa daí do joelho. E o que você aplica de técnica para fazer o joelho de porco e deixar desmanchando aquela pele, ou de outra forma, às vezes fica crocante? O joelho de porco, é um prato que a gente tem em Santa Catarina, tem o pessoal fazendo, faz bem, mas não ainda o defumado como a gente faz. Eu pegando o joelho de porco, eu adaptei ele para dentro do pit, para dentro do sistema American Barbecue, e defumo ele primeiro para depois dar o ponto nele. Por isso que ele fica tão saboroso. Esse é igual o cupim. O cupim, se você tiver um cupim bom e fazer no processo que eu faço, por que a gente tem tanto sucesso com o joelho de porco, tanto quanto o cupim lá na Machello Steak? Porque tem que conhecer o processo para você chegar no ponto certo. Às vezes a gente vai para uma churrascaria e chega lá e o pessoal vai te servir um cupim. Aí o cupim não está no ponto. Você prova e nunca mais quer saber do cupim, porque o processo não foi feito certo. Se você tem um cupim bom e se você conhece o processo, você não pode deixar o animal ter morrido em vão. Você tem que fazer o máximo que você pode em cima daquele alimento que você tem. E é isso que eu procuro buscar, fazer o máximo. Então, o cupim, até tem imagens e vídeos aí que tá rodando do pessoal do nosso, a gente divulga a todo momento de como que é o cupim lá. E como que é? Desmanchando, suculento, saboroso, o tempero. Até esses dias uma pessoa me perguntou o que eu colocava dentro do cupim. Falei, tempero? Mas qual tempero? Eu falei, bom, isso já é uma coisa minha, é um segredo meu. Mas fica não é só sal, então? Tem mais especiarias aí, técnicas do Machello Steak. Isso, tem que ter. Tem que ter um segredinho, tem que ter aquela pitada de segredo. Senão não dá. Então, falando em cupim, o meu pai ele faz um cupim muito bom. E eu gosto de comer cupim em vários lugares, mas igual do meu pai eu nunca comi. Sabe, é o melhor que eu já comi até hoje. E ele pega o cupim grande, igual você falou, e desde criança ele faz cupim. Então, no meu caso, é 50 anos que eu como cupim. Você falou que faz 40 anos que você faz carne, né? Então, no meu é 50, que o meu pai faz churrasco. E ele corta o cupim grande em pedaços pequenos, e ele deixa uma salmoura, e ele coloca no alto da churrasqueira para dar uma cozinhada. E ele vai virando aos poucos para criar aquela casca em volta. E ele vai descascando aquela casquinha e daí coloca para dourar de novo e descasca. Jerry, você não tem ideia. Aquele colágeno, aquela gordura, aquela carne mesclada, olha, é um sucesso na nossa família fantástico. Daí uma vez ele veio aqui e teve um evento na chácara, minha irmã foi com a família do marido, e um amigo foi lá e ele falou, não gosto de cupim, que não sei o que e tal, e ele já tinha seus 70 anos de idade. Daí meu pai falou para ele, não, você experimenta o meu cupim que você vai gostar. E ele experimentou. Rapaz, o cara não parou de comer o cupim que meu pai fez. Agora me tão deu bom água que na é. boca também. Você está falando porque lembrando como que ele faz. É muito bom. Qual dia que ele vir aqui, vou te apresentar ele para apresentar a técnica para você. Eu vou fazer um cupim junto, cada um com o seu estilo. Boa. Eu faço diferente dele, mas fiquei com água na boca só de ver tu falando. Então, eu tentei fazer. Porque a minha filha fala, pai, faz o cupim igual do vô. Daí eu vou lá tentar fazer, né? Rapaz, não consigo. Daí minha mulher fala assim, nem tente mais. Não, mas é preciso tentar. Não, mas o do cupim eu já desisti. Eu falei, eu faço a picanha que ela gosta, eu faço a alcatra, né? Mas o do cupim é difícil, igual o do vô, é a técnica do vô. Cada um tem um estilo. Viu? Vamos aumentar o nosso know-how. Vamos falar de vinho. Que a adega tem vinho, né? Isso é importante, mas ainda tem, eu queria só fazer uma... A gente volta. Tá tudo bem. Aqui a gente vai e volta, bem tranquilo. Mas antes de falar de vinho, vamos falar o que você quer falar, fica à vontade. Porque aí eu pensando aqui na minha cabeça de coisas boas e saborosas, eu lembrei do hambúrguer.
Rapaz, é verdade. Eu tinha esquecido do teu hambúrguer. A gente está fazendo um hambúrguer lá fora do comum. Você sabe, né? Porque eu já elogiei o teu hambúrguer para algumas pessoas. E Sim. eu já convidei alguns amigos para ir lá na adega comer o hambúrguer. E 2 foram, gostaram e me deram um ok. Marcelo, sensacional, que sabor aquele hambúrguer que você faz. Então, tem a palavra para explicar qual é a técnica. Inclusive, você faz o pão lá na adega também. Isso é Então importante. fale dos dois, fale do hambúrguer, da carne que você faz, que é defumada, Certo. e fale do pão também. A gente está fazendo tanto o pão brioche quanto o pão d'água, os dois. Inclusive hoje tem amassando pão lá eu acredito que esse horário já o pessoal já está preparando o pão. A gente faz o pão, assa lá na adega mesmo para ter uma qualidade melhor. A carne, a gente tem um blend de carne, um blend fresquinho de carne. A gente trabalha com 26, 28% de blend de gordura na carne e a outra a carne sem gordura. Isso único junto. O tempero e o sabor se remete a uma coisa que a gente optou, porque a gente tem hambúrguer no mercado aí, hambúrguer muito bom, cada um dentro do seu. A gente tem vários, não vamos citar nomes, mas a gente tem muitos hambúrguer no mercado hoje. Inclusive o hambúrguer hoje, ele está passando na frente do consumo do que a pizza. A pizza seria o alimento mais consumido e hoje o hambúrguer está passando na frente. Caraca, então, é preciso, que informação, hein? É preciso você fazer uma coisa que faça realmente a diferença. E eu optei, dentro da Marcelo Steak, por fazer o hambúrguer, todos eles defumados. Então, por isso é o sabor do hambúrguer. São 180 gramas de carne defumada. Tem um que são 360 gramas de carne. São 2 hambúrgueres. Então, a pessoa vai comer, a gente vai comer quase 400 gramas de carne. E dentro de todo aquele sabor, a gente está fazendo um queijo próprio nosso, um blend de queijos. Isso eu vou estar divulgando daqui acredito que semana que vem aí já temos colocando dentro do próprio hambúrguer. A gente tem o hambúrguer lá com picles também, que chamam muita atenção. E a gente tem 3 tipos de molho, que cada um vai com um molho diferente agora também. São molhos que leva bastante elaboração. Para ficar um molho bom, precisa se elaborar. Então tem que ter um conhecimento disso para cuidar do blend de cada tempero aí para fazer uma coisa boa. E o hambúrguer nosso, a embalagem é uma embalagem personalizada, uma embalagem boa, embalagem térmica. Então o nosso hambúrguer, a partir do momento que ele está pronto, feito na hora, ele é fechado e ele vai numa embalagem térmica para casa. Dentro desse processo, às vezes a pessoa prefere consumir na própria adega, lá na Marcelo. Porque quando se trata do pão d'água, por mais crocante que ele esteja, para você mandar para o cliente em casa, ele não fica com a mesma crocância de como consumir no local. Porque ele, com o vapor, é como uma batata frita. Você manda a batata frita para casa, ela nunca vai chegar legal. Não é que a batata é ruim, é que o processo de logística ali te tira a crocância. Entendi. Então, o pão d'água é melhor você consumir dentro do próprio local. E o pão brioche, sim, esse recebe em casa, vai estar quente e saboroso. Excelente, hein? Já deu água na boca. E se eu pedir no iFood, como ele entrega ou não? Sim. A gente trabalha com o iFood hoje. Só pedir que a gente manda rapidinho. A partir de que hora eu poderia pedir? Hoje, por exemplo, o pessoal que está vendo a nossa entrevista aqui no ao vivo. 19 horas. 19 horas, meu jantar vai ser hambúrguer. Então eu vou pedir um hambúrguer lá da Marcelo. E qual você recomenda? Hoje, o pulled pork tá fantástico. O pulled pork, ele, além do hambúrguer, que vai um hambúrguer de um blend de carne de porco defumada, ele tem a parte do copa lombo, que é a única parte que dá para se fazer. O pessoal falou em pernil, falou em outras coisas que usam. Não, é só a copa lombo. Então, defuma ela no pit smoker, aí ela vai sair de lá suculenta e toda desfiada, macia, e aí vai mais 180 gramas dessa carne. Então é um monstro.
mas é muito saboroso. Muito saboroso. Como que é o nome? Pullet? Pullet pork. Pullet pork. É. Tá. Se entrar lá, procurar lá dentro do nosso... Eu entro no aplicativo do iFood, eu coloco Machello Steak. Já acha lá. E daí já vou achar o cardápio com os hambúrgueres. Isso. Só pedir lá que a gente já manda de volta. Entendi. E é rapidinho, é rapidinho. Tem o pessoal da nossa cozinha lá, tem o pessoal bem preparado. Hoje já estão... tá tudo organizadinho já, pronto só para receber o pessoal. Ah, isso aí, hein? Me diz uma coisa, agora vamos entrar no vinho então. Antes, pode ser? Claro que sim. Eu fico olhando essa taça assim. Não, eu fiquei olhando também, mas não dá para tomar ela, né? Essa daí é só de enfeite, de amostra. Essa só para o pessoal saber que a gente tem um vinho, para a gente não esquecer do vinho. Me fala uma coisa, me fale desses vinhos que você trouxe aqui para mostrar para o nosso pessoal. Então, a gente trouxe, eu trouxe dois, só o casal, tá. O tinto e o branco, só para mostrar a nossa marca. Isso é uma marca própria nossa. Uhum. Então, a gente tem... Daí você mostra nessa câmera aqui que vai aparecer você. Aqui a gente tem um tinto, isso aqui é um vinho Bordeaux seco, e a gente tem o branco também. A gente tem esse aqui, fantástico esse vinho. Esse aqui, inclusive, eu uso no tempero de frango. Eu ia para falar, tem pessoas que usam vinho para temperar a comida, né? Sim. Depende do tipo de prato, vai. Eu uso para temperar o frango. Aquele frango marinado com salve, fica fantástico. E os vinhos que a gente tem lá na Adega Primatiello. Então, a gente tem lá uma linha de vinhos, que vai dos brancos, tinto, rosé, espumante. Agora no final de ano, muita gente quer o espumante. Aí tem tanto o Brut quanto o Moscatel. Porque paladares são paladares diferentes. Então o pessoal diz, eu quero um Moscatel. A gente tem um Moscatel fantástico, o espumante. Você consegue diferenciar os vinhos e explicar para o pessoal o significado de cada um, por exemplo? O seco você usa em tal ambiente, para tal comida, o suave, ou o espumante que você disse. Eu não entendo muito de vinho não, Machello. Na maioria das vezes, os secos, eles acompanham os pratos mais salgados e um pouco mais fechado, talvez, para carne. Isso não é regra, depende muito, porque às vezes o pessoal vem e fala para mim assim, mas eu estou fazendo lá eu tenho uma pizza e eu quero um vinho branco para pizza. Sim. Qual o recheio que tem na pizza? É pepperoni? Já o vinho branco já ficou de lado. Não que não possa ser do paladar também, mas tem que harmonizar o vinho com a bebida. Os vinhos mais com a comida, né? Os vinhos mais suaves servem mais de entrada ou finalização, porque eles são um vinho mais leve e adocicado. Então eles entram ali com uma entrada, com uma sobremesa. O espumante também. O espumante hoje não pode ser chamado mais de champanhe, né? A região da França. Então não podemos chamar, mas é o mesmo processo e a mesma bebida. Os nossos espumantes brasileiros hoje são os espumantes melhores, são colocados no ranking como os melhores do mundo, porque a gente tem uma acidez maior na fruta e isso se reflete dentro do vinho ou do espumante. Então, os nossos vinhos, hoje os nossos espumantes são os melhores ranqueados do mundo. Inclusive, a gente tem França, a gente tem Inglaterra, a gente tem outros países, Itália, que produz vinho, espumante, mas com a qualidade que a gente produz aqui no Brasil. Então, vinho brasileiro é preciso ser consumido, porque vinho brasileiro tem saúde e tem qualidade. Isso é muito importante. Hoje nós temos aqui uma plateia aqui hoje, que nós temos alguns amigos nos visitando aqui nos bastidores aqui, e às vezes eles querem fazer algumas perguntas, entendeu? Se alguém fazer alguma pergunta aqui no bastidor, tudo bem para você responder? Claro, se eu tiver o conhecimento à altura para isso, estou aqui para responder. Não, tranquilo. Tem alguma pergunta aí? Vale lembrar que no Instagram da Adega tem todo um catálogo e um guia sobre vinhos, hein? Ah, é verdade. Lá tá escrito
tudo sobre cada um dos vinhos da casa e todo o conhecimento E, necessário sobre Jair, os vinhos. e bem lembrado, me diz uma coisa, aonde que eu acho o catálogo da adega? Adega Primatiello, no Instagram. Você entrou no Instagram lá, Adega Primatiello, a gente vai ter, tem o nosso pessoal de marketing aí que cuida lá dentro Mas e no Mercado Livre para eu comprar, como que eu faço? no Mercado Livre também, tá como Adega Primatiello. Mesma coisa. Isso, Mas eu compro ela no teu Insta, tem o canal, o que impulsiona para eu ir comprar lá também, ou só a compra é no Mercado Livre? é tudo ligado. Tem um link que se você entrar lá no Instagram, você vai achar o link do Mercado Livre. Na tua bio então Isso, tem isso. Isso, e se você entrar no Mercado Livre também, você encontra ele rapidinho lá também. É só entrar lá e tem todas as informações lá. Entendi. Sempre tem promoção no Mercado Livre e no Instagram, hein? Bem lembrado da promoção, né? Você tem que falar de promoção, né? Porque eu gosto pra mocinha. Então daí é complicado, né? Pode continuar aí. Sempre tem. Como que funciona? Cada momento a gente está lançando promoções lá dentro do Mercado Livre. Entra lá, e às vezes o pessoal, porque ali tem contato, você pode conversar comigo também lá, com a equipe também. Entra lá, manda uma mensagem, eu comprei aqui, mas eu estou perto aqui, eu vou passar a retirar. Eu comprei aqui, quero que você me mande em casa. Eu estou aqui no Ceará, estou no Acre, estou nos Estados Unidos não, porque daí a gente vai ficar um pouquinho mais longe. Mas você envia. A gente envia. Tá. Tem embalagem própria para isso, a gente envia lá. Roger, eu me lembrei de uma situação aqui a respeito dos cursos. Que como você domina várias técnicas, o pouco que você disse para nós aqui, você entende de todo o processo, inclusive de analisar o alimento. Sim. Então do vinho a mesma coisa. Sim. Quando você compra a uva, né, até você escolher a qualidade da uva que você vai produzir o vinho. Sim. E nesse conhecimento que você domina, você vai encapsular ele para poder vender numa mentoria, num curso, se a pessoa querer adquirir, como que você vai fazer isso no teu canal? Sim, inclusive já tem pessoas que a gente presta serviço para o pessoal também, que às vezes o pessoal tem não só não tem uma curiosidade, mas quer aprender como faz isso. E claro, a gente tem todo um trabalho por trás disso, de como dar suporte de mentoria para esse pessoal que precisa, tanto na parte de vinho, suco ou carne. Isso a gente faz todo o trabalho. Eu já tive a oportunidade de ir num evento que você fez de vinhos, de degustação de vinhos. Você tem esse tipo de evento ainda? Temos sim. Inclusive, quinta-feira, dia 26, né? Quinta-feira, dia 26 agora, eu não sei se tem vaga ainda, mas vai ser dado um curso sobre degustação de vinho, sobre como você escolher, como você harmonizar, como você degustar um vinho na própria adega Primatiello. E vai ter lá um instrutor, o Everton, que é lá da TDP Wine, ele é um importador e ele vai fazer todo esse trabalho para a gente. Então ele vai dar um curso tanto para o pessoal que está iniciando, quanto para o pessoal que já degusta vinho, que já entende de vinho. Então lá, se você tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de curiosidade, você pode pedir, que a gente vai estar lá para o evento. O Everton vai fazer, o mestre do evento vai ser o Everton, mas... Ele é um sommelier? Sim, ele que vai fazer todo esse trabalho. Mas a gente está lá para suprir todas as dúvidas que surgirem. Então você está proporcionando o evento, vai ceder o local e ele que vai apresentar isso para o pessoal. Sim. E uma vez eu perguntei para você, como você já domina essa parte do vinho, né? E falei assim, eu não domino, eu queria saber como que eu posso entender do vinho. E você me deu 2 dicas. Ele falou assim, olha, você tem que primeiro identificar qual alimento que você vai comer, né? Se é peixe ou carne, e daí tem um vinho específico para isso. E depois, a hora que você colocar o vinho na taça,
você tem que esperar um pouco e daí depois você coloca na boca. E a primeira colocada do vinho na boca, você dá aquela chacoalhada para fazer o vinho caminhar pela boca inteira. Como que funciona isso? Para você explicar para quem está começando. Isso é um mundo maravilhoso, porque eu vou pegar aqui, eu não vou. À vontade é bastante, mas não pode, tá? Aqui não pode, tá ruim. Senão o Gustavo Lima lá vai. Ele começou com essa brincadeira aí. A gente vai colocar uma quantidade na taça, em torno sempre, um bom gole sempre é 50 ml, um copinho de café. Porque você passa por toda a região da boca, as papilas gustativas, tudo. Você tem os pontos ali de doçura, de amargor, dentro da nossa língua ali. E tem o que me fugiu o nome agora, o umami. É uma coisa bem, parece, falando-se de vinho, né? Umami. Parece que fica engraçado o nome, mas não é. Se entrar no Google lá, porque é um pouquinho mais complicado a questão desse sensorial. Mas é importante aprender sobre o umami. Você colocando um vinho na boca, a primeira coisa que quando a gente vai degustar um vinho seco, a pessoa põe o vinho na boca, quando passa por toda a região, diz assim: nossa, a minha boca ficou áspera. Sim. Por que ela fica áspera? A gente a todo momento, naturalmente, a gente produz gordura na boca. A gente tem gordura na saliva, que é a dona pitialina, que contém amido, que faz toda a parte de digestão, e a gente larga a gordura naturalmente na boca. Quando você larga essa gordura, a gente vai tomar um vinho que tem uma enzima chamada tanino. Esse tanino, a grosso modo, para a gente tentar entender um pouco, e eu acho que para ficar um pouco mais claro, a gente falar no linguajar não técnico, mas que fique melhor. A gente coloca o tanino, essa enzima, na boca, a primeira coisa que ela vai fazer, pegar toda essa gordura, quebrar a cadeia dela e diluir ela. Então ela neutraliza, que nem você pegar uma soda cáustica e largar limão dentro ou vinagre, neutraliza na hora. Então você bota o tanino na boca, ele dissolve aquela gordura, fica junto com o líquido e você leva para as vias internas. Ele ficou todo áspero. Você passa a língua na boca, vai ver que está tudo áspero, porque ele tirou a gordura. Dali a pouco, a gordura volta naturalmente, a gente produz isso. E daí, você bota mais vinho, e mais vinho, e mais vinho. Só tem que cuidar com a quantidade de vinho, porque a boca vai estar sempre ensalivada. Tem que cuidar. Mas isso funciona bem, e o tanino, para a gente entender, a grosso modo, ele seria como, além da enzima que está lá dentro, seria como microscopicamente pedacinho de madeira. A madeira que vem do engaço, da casca e de uma parte do barril de madeira também, então ela está micro pedaços ali dentro, a olho nu você não vai encontrar, mas para a gente entender. Então o tanino junta aquela gordura, você coloca o tanino para dentro do teu sangue. Por que alguns os médicos dizem que o resveratrol e o tanino faz bem para a saúde? Essa era uma outra pergunta. O que é esse resveratrol aí também? O antioxidante mais poderoso que a gente já tem conhecimento. Quando a gente toma o vinho, dá para colocar os dois juntos para o pessoal entender. Você tomou o vinho, ele tirou toda a gordura, levou para dentro. E a gente tem os restos sólidos dentro do vinho, que o álcool dentro do nosso organismo, ele faz o quê? Quando você bota o álcool no frio, ele potencializa para ficar mais frio. Quando você bota ele no calor, ele potencializa para você ficar mais quente. Então a gente tem uma temperatura em torno de 36 no nosso corpo, né? E quando você toma o vinho, ele vai aquecer o teu sangue vai ficar um pouquinho menos denso, a veia vai dilatar e o sangue vai trabalhar melhor. Então o resultado disso, você relaxa, pressão tua fica equilibrada com a quantidade certa. Não a quantidade maior, porque às vezes a gente fica muito relaxado, às vezes eu faço isso também, a gente relaxa demais, né? Tem limite, né? Então a gente relaxa, o sangue trabalha melhor, só que a veia, quando dilatou, se você pegar uma mangueira, pegar
um cano, você dilatar ele, expandir ele, você vai ver que surgem espécies de fissura aonde você dilatou, certo? Uhum. Toda aquela gordura que você tem grudado nas veias, ou ali a espécie do que tiver parado na veia ali, que é uma espécie de gordura, quando você dilata, ela rompe, certo? Uhum. Aquele micro pedacinho de madeira, uma madeira dentro da umidade, ele faz o quê? Ele fica uma esponja e ele tem uma espécie de farpas. Ao longo do tempo, isso não vai acontecer numa vez só, mas ao longo do tempo, ele vai tirando aquela parte das veias e levando para a via de descarte, junto que essa parte do resveratrol que entra, que ele é antioxidante e ele vai fechando aquela parte onde que ranhou ou onde rompeu, abriu a veia, que ficou aquelas microfissuras. Mas isso é muito pequeno, só que o resveratrol ali dentro do sangue e dentro das células vai fazer o mesmo processo, antioxidante. Então não deixa a gente envelhecer. Bacana. Que lição, hein? Vou ter que aprender mais sobre vinho, vou ter que começar a tomar o vinho para aprender, Jair. Olha, eu tenho bastante vinho bom lá, do mundo inteiro, além do nosso. Viu, outro dia levei um convidado lá na adega e você batizou ele com um licor. É muito bacana o pessoal que vai na adega, né, eles conhecerem o sistema. Então, para os que não conhecem a adega ainda, o dia que vocês for lá, então tem um batizado, vocês podem ir lá conhecer, essa parte é grátis, entendeu? É um experimento da adega muito gostoso, vocês vão gostar. Jair, voltando no suco agora. Você faz um suco muito bom. Qual que é o segredo ali? É mais açúcar ou é a uva? Na verdade, o nosso suco não vai açúcar. Não vai açúcar? Não vai açúcar. E como que ele é doce? É açúcar da própria uva. No processo do vinho, você vai prensar a uva ou desengaçar ela, tirar do cacho, e a levedura Saccharomyces cerevisiae que está dentro do vinho, inclusive a gente tem dentro do nosso organismo também, a gente tem a Saccharomyces cerevisiae. Não, fala devagar, como que é? Saccharomyces cerevisiae. Tá. É o nome da levedura. Então ela come a parte açúcar, o carboidrato, a gente produz álcool também. Isso é interessante. Mas a gente produz álcool todo dia. Mesmo que a pessoa que diz assim, eu nunca bebi na vida e fui fazer um exame e apareceu álcool no meu organismo. A gente produz álcool. A gente tem uma levedura, Saccharomyces, que está dentro da gente, que produz álcool também. Então tudo que a gente não é aquele álcool que a gente vai comer e vai sair dele bêbado. Não é bem assim que funciona, mas a gente produz. Dentro do vinho, a gente coloca a uva, ela está doce. A uva é doce, né? Como é que o vinho fica seco? Não tem açúcar. Porque a levedura come o açúcar e transforma isso em gás carbônico e álcool. O gás carbônico é descartado e a gente tem o vinho. Então, um vinho, enquanto mais álcool ele tem, mais madura a uva está. Dentro do suco é diferente. Nossos vinhos e os nossos sucos não têm conservante, eles são pasteurizados. O suco, como um suco igual a gente tem lá na adega Primatiello, você não vai conseguir encontrar no mercado, porque o processo da indústria é diferente de um processo artesanal como a gente faz lá. Então a gente tem um cuidado maior, um trabalho maior, mas uma qualidade muito melhor. O vinho, a uva chega, a gente desengaça, a gente prepara a uva e a gente vai fazer a extração do líquido para fazer o suco. Imediatamente ele é pasteurizado e imediatamente ele precisa ser resfriado. Existe todo esse processo aí que, como entra antes, que a gente já falou, que está dentro de consultorias que a gente pode prestar para o pessoal se o pessoal quiser. Mas para fazer um suco com a qualidade que a gente tem, não tem no mercado. Eu pergunto porque eu ouvi dizer, não sei se até que ponto é real, né? Você, quando é feito o vinho suave, e o vinho suave é açúcar, ou não vai também?
Vai açúcar. O vinho suave vai açúcar. Existe um processo no Porto, na região do Porto, em Portugal. Muita gente confunde e diz assim, eu quero um vinho do Porto. Espera aí, qual vinho do Porto você quer? Você quer um vinho do Porto seco? Você quer um vinho do Porto são vários que existem lá. Porque o vinho do Porto que a gente ouve falar é aquele vinho que você toma como licor é um vinho digestivo que eles falam, né? Isso. Só que esse é um vinho licoroso. Eu vou até fazer uma brincadeira, porque eu gosto de fazer uma brincadeira porque o pessoal entende um pouco melhor. A Inglaterra e França estavam em época de guerra e brigando, né? Mas o Porto ele ficou famoso por uma situação. Mas quem é o pai do vinho do Porto, do vinho licoroso, é um gaúcho que morava na Inglaterra. Boa! O gaúcho está em todo lugar, né? Não, hoje ele tá lá. Aí ele fala, porque Inglaterra e França estavam brigando, então por terra você não conseguia levar o vinho. E a região ali do Porto, então tem o rio ali, então o pessoal transportava o vinho por ali. Só que o vinho chegava no sol, dentro da barrica, chacoalhando, chegava do outro lado lá, fermentando. O vinho não vinha engarrafado assim, ele saía lá meio clandestino e chegava do outro lado lá tudo fermentando. Daí o pessoal falou, mas esse vinho aqui não tá bom, né? Daí o gaúcho que morava lá na Inglaterra disse, peraí, vamos dar um jeitinho nisso aqui. E eu vou resolver essa situação aí. Ele descobriu que colocando aguardente vínico, a grapa, que ela tem hoje em torno de 40% até 53% de volume alcoólico, ele colocava uma porcentagem lá, não fermentava mais. O vinho ficava doce, ficava alcoólico de 19 a 21 graus de álcool, uns até tem um pouco mais de álcool, porém ele chegava do outro lado lá, sadio. Então foi colocado aguardente vínico, por isso que ele ficou doce e por isso que ele ficou alcoólico. A parte do gaúcho, é brincadeira, tá? Não era um gaúcho, foi os ingleses que inventaram esse processo. E o Porto ficou conhecido por causa da região que passava. Mas a região do vinho do Porto é riquíssima, de vários vinhos, mas não necessariamente o vinho licoroso foi inventado lá. Porque tem vinho licoroso seco, tem o vinho madeira, que é um processo diferente, mas tem o vinho licoroso doce, e a região do Porto tem muitos vinhos bons. É verdade. O que é um vinho madeira, que tem aquela comida ao molho madeira? Às vezes a pessoa usa até outro tipo de vinho, mas o que é o vinho madeira? O vinho madeira é um vinho um pouco mais envelhecido dentro da própria madeira mesmo, tem um trabalho diferente. Ele é um vinho fortificado também, um vinho mais forte, só que é um vinho que fica um pouco mais tempo descansando. Por isso que ele já é puxado mesmo para... Aí quando você bota a parte da madeira ali, te dá um sabor totalmente diferente da comida. Eu gosto de usar o vinho madeira, tanto na comida, quanto tomar também, quanto fazendo comida. Vale. Tomar é bom, né? É bom. Na quantidade certa é bom. Ele não pode gostar muito. E você é um grande tomador de vinho? Eu gosto de vinho. Eu amo vinho. Eu não sei se amo mais fazer ou se amo mais tomar. Dos dois. Então eu acho que na mesma proporção. Então vou fazer uma pergunta aqui agora. Você toma vinho para viver ou vive para tomar vinho? A gente tem dois lados de olhar da vida, né? Os dois lados estão certos. Como o Harrison Ford falou lá que se você diz que está certo ou que está errado, você vai estar certo igual. Né? Você tem razão. Tem razão, sim. Boa. Viu, Matiello? Você tem alguns vídeos aí que eu tive a oportunidade de ver na rede social. Sensacional, muito bacana, sabe? Com uma qualidade. Eu vi no YouTube ali, daqueles vídeos, hein? E você tem por trás uma equipe, um pessoal que te ajuda, né? Eu sei que tem um amigo aqui de Araucária, né? Que é o Rogério, né? Que ele sempre está te auxiliando. E quero mandar um abraço para o nosso amigo Rogério, parabéns pelo belo trabalho que você desenvolve aí. E como que
esse trabalho que o Rogério faz junto com você no YouTube? A amizade com o Rogério já vem de longa data. O Rogério, nosso amigo lá e proprietário da Take 11, ele, há muito tempo, a gente pensava em fazer um trabalho junto. E a gente não chegava num projeto que pudesse dar uma visibilidade, até porque eu não tinha as condições especiais para trabalhar com ele, porque o equipamento e o conhecimento dele, tudo tem um custo e tem que se dar valor para isso, né? E agora surgiu um momento do canal do YouTube e ele foi um dos primeiros que chegou e falou assim, não, essa parte Nós vamos investir. é eu que quero fazer. Que bacana. Eu falei, mas a gente tem que entrar no contexto. Ele falou, não, depois a gente vai ver isso. Agora eu quero fazer porque eu prometi para ti que eu confio em você, eu sei do teu potencial, eu sei da tua capacidade e eu quero ajudar. Que maravilha, eu hein? Eu fiquei o cara mais feliz do mundo. É bom ter amigos, né? Sim. Isso é excelente. Tem coisas da vida você sozinho não faz. Então vamos fazer uma merchandising aí pro Rogério, para deixar registrado aí como que o pessoal encontra ele, né? E daí depois vamos colocar na descrição desse vídeo que vai ficar no YouTube o contato do Rogério, se alguém quiser entrar lá para bater um papo com ele também, ele vai gostar. O Rogério às vezes é um pouquinho complicado em ele atender o telefone, mas se deixar uma mensagem lá, porque ele está sempre em gravação. Uma hora ele está com o pessoal do Boticário, outra hora está com o pessoal da própria Rede Globo também, então às vezes é bastante corrido. E ele é um cara que tem muito conhecimento. Então é melhor deixar uma mensagem, depois ele sempre responde. Sim, mas a gente deixa escrito lá o contato do Rogério. Isso, que acha. Tá bom? E aproveitando e falando em rede social, você tem a sua rede que é o Instagram também, né? Que é bem forte. Até domingo eu fui lá na adega e a gente fez um vídeo ali, você colocou no Instagram, eu também coloquei. E o pessoal da equipe que atende a Machello Steak estava lá. Então, como que tem sido feito esse trabalho do canal, esse projeto novo? O que você poderia falar para o pessoal a respeito disso junto? Então, a gente tem uma equipe profissional que cuida de toda essa parte aí, porque eu sozinho não consigo cuidar. Então eu tenho que fazer a carne, tenho que fazer o vinho e cuidar da coisa principal, do principal de tudo isso, que é o nosso cliente, que é a pessoa que vem lá e a gente precisa dar atenção para isso. O pessoal que está que tá junto, cuidando toda essa parte do Machello Steak, da adega Primatiello, agora que vai fazer toda a parte de cuidado junto do YouTube, é o nosso amigo Will Tuleski, né? O Jason, que estão todos aqui também. Então, eles que fazem inclusive deve ter o link deles lá também, do trabalho deles. Então é fácil a gente entrar lá. Para trabalho profissional, que às vezes a gente quer fazer, a gente tem um vídeo muito bom, tem uma foto muito legal, ou tem um trabalho muito bom, mas a gente não consegue atingir o que a gente quer atingir. Precisa pessoas que tenham conhecimento para isso. Precisa ter um cara que vai ficar ali na frente do computador, na frente do sistema, para fazer tudo isso. Senão não finaliza, não chega onde a gente quer chegar. Eu quero elogiar, porque o vídeo que nós fizemos no domingo foi eles que gravaram, eu soltei no meu Instagram e ficou sensacional. Se eu não me engano, o nome da agência deles é Artlab, né? Artlab, isso. Artlab. A Artlab tem hoje equipamento de ponta, tanto para filmagem quanto na parte de iluminação. O pessoal me mostraram uma câmera que eu fiquei... Eu não sabia que existia. Bom, meu trabalho é outro, né? Mas você pega a própria câmera e ela tem uma espécie de um pedestal. Você trabalha, você caminha, você salta, você faz do jeito que for, ela continua gravando no mesmo nível. Você já viu um pato ou um ganso, como é que ele se move? Ele vai o corpo inteiro, a cabeça fica no lugar? Uhum. A mesma coisa. É impressionante. Equipamento de ponta.
para você fazer um trabalho bom, precisa ter um equipamento bom, senão não acontece. Isso mesmo. E o pessoal da Art Lab gosta de tomar vinho de vez em quando, mas é de vez em quando. Eles não vem muito junto. A gente daí também, duas coisas que eu queria chamar a atenção também do pessoal, que a gente vai ter, eu estou confeccionando o Pit Smoker, mas personalizado para mim. Eu não vi Estados Unidos, não vi no Canadá, não vi no Brasil, não vi em lugar nenhum. Eu vou confeccionar um Pit Smoker único, diferente. Não tem lugar nenhum. Funcional. E eu quero trabalhar em cima dele para mostrar do que Você sabe que eu já perguntei isso para você uma vez, né, Jair? A gente conversou sobre isso, que você fez o teu Pit Smoker, e eu perguntei que é um negócio bacana para você explorar, tem algumas pessoas vendendo já na internet sobre isso, e você falou, não, meu negócio é carne e tal, e o que eu faço é para mim. E esse novo você vai fazer para você também, ou você vai fazer como negócio? Assim, isso é uma peça, a princípio, é uma peça única, como eu falei, é uma peça única, é diferente de tudo que já foi visto, porque o visual dele vai ser apaixonante, é uma coisa diferente, bem diferente, um trabalho personalizado, único, não vai ter outro igual no planeta. Isso. No mesmo estilo do que você já tem hoje? O trabalho em si é o mesmo. A personalização dele que vai ser diferente. Você já está apaixonado já, só na imagem. Eu estou apaixonado, exatamente, estou apaixonado só pensando na imagem. Que a gente tem um projeto em andamento já, a gente tem novidades chegando por aí. E para a Araucária como um todo vai estar envolvida. Logo a gente vai estar recebendo pessoas, já estamos hoje, de Curitiba, São José dos Pinhais, Contenda, a gente já está recebendo esse tipo de público buscando por aquilo que a gente está fazendo. E esse projeto novo vai comportar, porque chega no final de semana, você precisa levar a tua família, seus filhos, sua esposa, amigos, por um lugar que se sinta à vontade. Então a gente está com um projeto já quase totalmente pronto. A gente vai ter espaço para a família, vai ter o almoço de domingo para a família, onde o pessoal vai ter um lazer diferente. Então a gente está preparando tudo isso, e esse Pit Smoker vai estar lá. Que bacana. Quem chegar lá vai dizer assim, eu não acredito. Vai ser uma atração. É um cartão postal. Bacana. É um cartão postal. E isso eu posso assinar embaixo. Não, você já assina o teu cardápio embaixo, o teu vinho, enfim, as comidas são fantásticas. É porque quando você bota a tua assinatura embaixo. Se tem um elogio, lógico, é a equipe toda, porque eu não trabalho sozinho. Tem que ter uma equipe toda junta. E se tiver alguma reclamação, peraí, mas eu sei quem foi. Ele que assinou, vem falar pra mim. E você vai melhorar. Lógico. Pronto. A gente tá para aprender, melhorar. Todo dia. Todo dia. Amém. Jair, eu acho que conseguimos dar um recado aí pro pessoal, né? Que quinta-feira tem um projeto novo aí pro pessoal chegar e entrar no teu canal e ver as coisas que estão... Vão gostar, com certeza vão. Porque tanto o Rogério, tanto o pessoal da Art Lab, todo o pessoal que está me apoiando junto com isso, a qualidade é superior. Então só tem que dar resultado bom. Matiello, eu tenho aqui o costume de perguntar para o entrevistado, antes de encerrar a entrevista, uma sabedoria. Temos o projeto, né? Uma sabedoria de vida, e às vezes a pessoa tem uma experiência de vida bacana que gerou um conhecimento, e esse conhecimento marcou a vida dela, e ela pode partilhar isso. O que você poderia falar para nós, por exemplo, uma sabedoria de vida ou uma grande verdade? A gente na vida nunca, jamais pode desistir. Tem um desenho que mostra muito isso. O Snoopy, a turma do Charlie Brown. O Snoopy está sempre assim.
E o Charlie Brown está assim. São personagens na vida que está falando de nós mesmos. A gente, às vezes, quando está muito sem foco, tem que erguer a cabeça, respirar, olhar para frente, enxergar os amigos que estão do lado, para a gente conseguir aprender mais. Por quê? Como o nosso amigo lá já disse, agora me fugiu o nome dele, mas a gente é um barco, são vários barcos. Se a maré sobe, todo mundo sobe junto. É verdade. Se a maré sobe, todos os barcos sobem. Jonas Cass. Isso. Esse é o nosso amigo. Grande Jonas. Mas beleza, então. Quero agradecer ter aceito o convite para participar aí do nosso projeto, de ser entrevistado, de poder partilhar um pouquinho de conhecimento, da gente poder conhecer um pouquinho da tua vida. E quero abrir aí o espaço para você deixar um recado final para o pessoal. Fica à vontade. A palavra é tua. A câmera aqui, ó. Prazer foi meu estar falando com o nosso canal de sabedoria, o Ricardo. E foi um prazer estar falando para você também que está assistindo a gente. Espero que o nosso trabalho aqui tenha trazido informação e trazido coisas boas para vocês, e espero que vocês venham visitar a gente. Acompanhem a gente lá, que a gente tem muita coisa boa para passar para vocês. Obrigado a todos, um grande abraço e logo voltaremos com mais entrevistas, entrevistando pessoas, conhecendo vidas e, como dizem Provérbios, a sabedoria é vizinha do conhecimento. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.